Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia sobrenatural. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Quero declarar uma grande expansão sobre a sua vida, amém? Vamos pegar firme na oração da madrugada. Eu tô vendo os soldados voltando, né? Os guerreiros do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Fico muito feliz de ver esse remanescente lindo, orando, clamando nas madrugadas. Gente, de todo coração, eu sei que orar não é fácil, mas orar na madrugada, nossa, é muito difícil. Shalom, Elzinha, shalom, pastora Célia, shalom, Mari, shalom, Pati, shalom, pastora Bruna. Shalom, shalom, shalom para cada um de vocês. Um dia abençoado, amém? Então vocês estão de parabéns por estarem na madrugada, por estarem clamando, amém? Que vocês continuem levando o propósito de oração a sério, o propósito de jejum. Quem já começou o propósito Expansão 2026? Eu vou fazer o PDF de vocês esse final de semana do jejum de Esther, tá? E nesse final de semana, a hora que eu entregar o papelzinho para vocês, o PDF, eu quero que vocês já começam a colocar qual que é o seu propósito, qual é o seu objetivo, o que você deseja, o que você anseia, certo? Eu quero que você pense assim, você colocou lá vários pedidos no propósito da expansão. Mas nesse de Esther, eu quero que você coloque coisas que aos teus olhos é impossível, coisas que você fala assim, eu preciso realmente um jejum que cancela sentenças, que muda a rota, amém? Então, shalom, pastor Honorato, shalom, shalom para cada um de vocês, amém? Shalom, 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 amém? Shalom, pastora Gleice, shalom para todos vocês, shalom, profeta Ronan, pastor Ronan, shalom, sejam todos bem-vindos, amém? Então pode abrir comigo em Daniel 6. Gente, eu amo a história de Daniel na cova dos leões. Quem gosta dessa história? Daniel na cova dos leões. Essa história é extraordinária, amém? Shalom, shalom, pastora Ede, shalom, Luz, shalom, shalom, shalom. Shalom para todos que se encontram aqui, amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos ler Daniel na cova dos leões. Tá, eu tenho uma live hoje de confronto também. Ontem, primeiro dia do ano, eu confrontei vocês a cumprir o ID de Deus. Ontem eu confrontei vocês. Qual foi o confronto de ontem, amor? Deixa eu lembrar aqui. O que eu confrontei vocês ontem? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos. O que eu confrontei vocês ontem? Contra a procrastinação, amém? Eu tô aqui, ó, deixando minha casa alinhada, porque isso que eu tô fazendo, esse alinhamento que eu tô fazendo aqui, eu quero fazer só depois, no meio do ano, depois do meio do ano, certo? Provavelmente depois da conferência, que aí minha casa fica uma bagunça, amém? Aí a gente põe tudo em ordem de novo. Então, shalom, shalom para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Coloque sua casa em dia, sua vida em dia, amém? E gente, não é fácil alinhar as coisas, né? Então às vezes eu fico num cômodo, por exemplo, meu closet, minhas coisas, eu fico uns 3 dias organizando, que aí eu organizo gaveta por gaveta, tiro o que não presta, tiro isso e aquilo. Então hoje eu tenho uma terceira live de confronto pro seu coração, amém? Tenho certeza que o Senhor vai tocar em você de forma poderosa. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do sangue perfeito de Jesus, do nome perfeito de Jesus, Pai, nós entronizamos, Pai, agora, Senhor Deus, a Tua glória sobre este devocional. Pai, continue falando conosco como o Senhor tem feito todos os dias. Que o Senhor nos confronte hoje, Senhor Deus, com amor, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, de forma doce, Senhor Deus. Que venha ruminar no nosso coração o dia inteiro, Pai, a palavra de Daniel, a palavra de confronto que eu trouxe aos teus filhos. Abre os céus de glória, abre os céus de revelação. Abre os céus, Pai, com a tua Shekinah. Pai, nós te glorificamos
glorificamos, te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada por cada um que esteve na madrugada. Obrigada pela vida de todos que estão aqui. Eu os selo com o sangue de Jesus. E nós nos submetemos ao governo completo do doce, amoroso Espírito Santo de Deus. Amém. Gente, não sei se você tá com parente em casa, mas eu tô com minha sobrinha, tô com meu irmão aqui em casa. É uma delícia, né, gente? Parente, meu irmão, minha cunhada, é uma delícia, né? A Helena tá aqui, a casa da gente fica aquela bagunça boa, né? Coitado, meus cachorrinhos tá oprimidos. Tem hora que meus cachorrinhos chegam perto de mim, tipo assim, me salva, me acode. Ela faz casinho o dia inteiro pros cachorros. Ela faz aquelas casinhas, aí ela bota um lençol, aí os cachorros têm que ficar dentro da casinha, né? Aí tadinhas, estão tudo oprimidos. Orem pelo Shalom e pela Shekinah, amém? Que a Helena tá oprimindo eles demais, vocês não têm noção. Gente, abre Daniel 6, amém? Glória a Deus. Gente, ora pela Shekinah. Eu penso assim, todo mundo tem que passar uma aprovação na vida, né? Então toda vez que a minha sobrinha vem pra cá, é porque Deus está levando meus cachorros para um próximo nível, né? Mas para a gente ir para um próximo nível tem um tempo de provação, né? Então, desde que a Helena chegou aqui, ela atormenta meus cachorros. Então, ela faz casinha, eles têm que ficar lá dentro. Gente, tem hora que eles vêm assim, ó. Tipo assim, me pega no colo, me tira daqui, socorro. Gente, é de dar risada. Mas é assim, né amor? Tadinho. Tadinho. Bom, agora eu vou mostrar nos stories pra vocês, amém? Ela faz cabaninha o dia inteiro, casinha o dia inteiro. E os cachorros têm que ficar debaixo da corda dela. Daniel 6, abre aí pra mim, amém? Glória a Deus, aleluia. Daniel 6, vamos lá. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias. Então aqui nós já estamos, ó, a gente tava reinado de Nabucodonosor. Aí, depois de Nabucodonosor, veio o rei Belsazar, certo? Então, aqui agora nós estamos debaixo do reinado de Dário. Ele dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens. Então, pensa bem. Para cada província tinha alguém ali. E o rei Dário levantou Daniel e mais 2 homens como administradores, para que supervisionasse os altos funcionários, protegessem os interesses do rei. Ou seja, Daniel reinava sobre 120 líderes dessas províncias junto com mais 2 pessoas. Então Daniel tinha uma posição muito alta, tá? Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Daniel tinha o favor de Deus, mas Daniel fazia tudo com excelência, tá? Os outros administradores e os altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então Daniel andava debaixo de uma excelência tão grande que isso provocava ciúme nos outros líderes, nos administradores e nos altos funcionários que governavam as províncias. E eles começaram a tentar buscar algum defeito em Daniel. E aí eles entraram num acordo que eles só iam conseguir achar alguma brecha para acusar Daniel. Aonde? Mediante a fé de Daniel, ao seu Deus. E é isso que eles vão tentar fazer. Nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram
até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei e ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, excepto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Gente, eu não sei se vocês reparam, mas eu sou uma pessoa, como eu gosto muito de olhar para processos de alma, processos de padrões, a gente vê que o padrão se repete, aquilo que aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Está acontecendo aqui com Daniel, é um padrão repetitivo, certo? De que lança um decreto para não adorar nada, a não ser o rei ou o ídolo, né? No caso de Nabucodonosor, a estátua, né? Para o quê? Para perseguir Daniel, certo? Eu tô no 8 agora. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa como de costume e ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graça a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, excepto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Nessa época, eu preciso trazer para vocês, né, que nos reinados, toda vez que o rei lançava um decreto, uma lei, era uma lei, não tinha como ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei e nem à sua lei, continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Gente, olha só que poderoso. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Eu acredito que o rei Dário já sabia de todas as histórias de Daniel, já sabia do favor de Daniel. Então, em vez dele ficar irado com Daniel, ele falou assim: eu preciso achar um jeito de salvar o Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Eu estou no verso 15, Daniel 6, verso 15. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assine pode ser revogado. Então, esse povo, esses enviados de Satanás, né, que a gente vai dizer assim, esse povo gadareno, o rei lá preocupado, doido para salvar Daniel, aí vem lá, eu fico imaginando, né, os administradores, os governantes, os altos funcionários. E aí, rei, você não vai fazer nada? Você não viu que Daniel estava orando para o seu Deus, né? Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e o colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Ninguém se atenta a isso aqui. Presta atenção. O rei, por pressão daquela raça de víboras, que eu falo assim, a raça de víboras, ele foi lá e fez o que estava na lei. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Então o rei ficou perturbado. O rei não queria ter lançado Daniel na cova dos leões. Tá? Então, o que nós podemos pegar aqui para nós? Muito cuidado com as sugestões que as pessoas vêm trazer para você. Às vezes,
tá? Presta atenção. Às vezes tem pessoas que estão ali pertinho de você, tá dando sugestão, mas você precisa consultar a Deus. Deus, gente, eu quero que vocês entendam, se Deus te botou a direção de algo, se Deus te botou na frente de alguma coisa, você deve sim escutar conselhos, mas a decisão tem que vir direta do trono de Deus, tá? O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo. Olha a fé do rei, gente. O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que havia acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem aos povos de todas as raças e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo e permanece para sempre. Seu reinado jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro na Pérsia. Então a gente vai ver que Daniel esteve presente no reinado de Nabucodonosor, no pouco reinado de Belsazar, no reinado de Dário e no reinado de Ciro, certo? Então, queridos, a gente pode ver a fidelidade de Deus. Então, quando nós estamos vivendo e fazendo, eu falo assim, fidelidade, lealdade à presença de Deus. Então, Daniel, ele era perseguido porque ele carregava um espírito de excelência. O que é um espírito de excelência? Daniel fazia tudo com muita excelência. E pessoas que carregam a excelência são perseguidas. Pessoas que carregam a excelência acabam sendo, caluniadas, difamadas por pessoas que não carregam a excelência. Eu sempre gosto de falar aqui, a coluna reta, quando chega uma coluna reta, a gente acaba vendo quem são as colunas tortas. Ou seja, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eu vi isso demais na empresa do meu pai. Chega um funcionário e começa a fazer além do que foi pedido, ele começa a incomodar aqueles que estão na zona de conforto, aqueles que estão empurrando com a barriga o trabalho. Então, a excelência de um mostra a desexcelência de outros. Então, a excelência que Daniel carregava acabava mostrando quem não carregava excelência, certo? Então, Daniel, ele carregava um espírito de excelência, ele carregava uma fidelidade irrepreensível. E aí, queridos, é inevitável a inveja, porque as pessoas querem carregar o mesmo resultado que você, mas elas não querem se dedicar e pagar o mesmo preço, tá? E trabalhar da mesma forma ou fazer do mesmo jeito. Então, a integridade de Daniel, que tirou ele, a fidelidade dele para com Deus, que o livrou da cova dos leões. Então eu quero que você entenda que toda vez que você estiver debaixo de um julgamento injusto, de um ataque, de perseguição, eu quero que você se lembre que o mesmo Deus que tirou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que quer tirar hoje você desse lugar de injustiça. E você vê que toda vez, por exemplo, lá na fornalha, você vê que todas as vezes que alguém se levantou contra um justo de Deus, depois tem o quê? Tem o julgamento, tem o juízo. Então aqui, o que o rei Dário fez? Ele pegou todos os acusadores de Daniel e mandou jogar na cova dos leões, mas não só os acusadores, a esposa, os filhos. Então, a consequência disso, veio sobre a família, sobre os seus descendentes. Então nós temos que tomar muito cuidado antes de nos levantarmos contra um ungido de Deus,
tá? A gente sabe que Davi teve a chance de matar o rei Saul. E ele, por ter cortado um pedaço do manto do rei Saul, para provar depois para Saul que ele tinha visto o rei Saul ali dormindo, ele ficou triste por aquilo, por causa do nível de honra, do nível de respeito. Então, às vezes a gente precisa entender que não é porque o ungido de Deus hoje está desalinhado ou não está fazendo. Não, queridos, nós precisamos entender que é o ungido de Deus da mesma forma, tá? E Deus, ele é o justo juiz, é Deus que vai fazer a justiça. O problema dessa geração é uma geração que às vezes quer fazer justiça com as suas próprias mãos, tá? Então, a gente precisa se posicionar, tá? Se posicionar com Deus, continuar debaixo de um lugar chamado fidelidade, carregando excelência, amém? Então, mesmo Daniel, sabendo do decreto, que durante 30 dias não se podia orar, nem a humano, nem a nado divino, o que Daniel continuou fazendo? Orando 3 vezes ao dia. Então, o que eu posso trazer para você? Quando você está debaixo de perseguição, quando pessoas estão querendo a sua cabeça, quando você está sendo caluniado, difamado, você se esconde ou você vai adorar o Senhor 3 vezes por dia, ou você vai orar 3 vezes por dia. Então Daniel estava debaixo, ele sabia do decreto, mas ele continuou orando 3 vezes por dia, como ele sempre fez, tá? Então eu quero que você entenda uma coisa: as guerras, as batalhas, as afrontas de Satanás não pode mudar o seu nível de busca espiritual, não pode mudar a sua intimidade com Deus. Então a gente vê que tem gente que quando, né, se levanta algo, há um levante, essa pessoa fica lá de cama chorando. E agora, gente, é nessa hora que Deus quer ver sair a mirra de dentro de você. É nessa hora que Deus quer ver o que sai de dentro de você. É no dia que você está com medo, é no dia que você está afligido, é no dia que você está debaixo de perseguição. Quem aqui já passou pelo dia mau? Gente, o dia mau é aquele dia que parece que a unção não está mais sobre você. Parece que você está sentindo o mundo, os seus sentimentos estão exacerbados. Parece que um mar fica daquele tamanho, você chora por qualquer coisa. Todo mundo tem um dia mau. No dia mau, o que Deus quer ver é o que sai de dentro de você. Se você continua como Daniel, orando 3 vezes por dia, talvez fazendo seu devocional, Então todos nós passamos por um dia mau. Mas Deus, Ele quer ver qual que é nosso comportamento mediante um dia triste, um dia difícil, um dia de perseguição. Amém? Certo? Então, o problema atual dessa era, as perseguições, os diz que me diz que, as facções, as divisões, as coisinhas picuinhas do dia a dia, não pode interferir na nossa busca com Deus. Não pode nos desanimar na visão de que Cristo reina e logo vai voltar para nos buscar. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Que aquilo que você manifesta publicamente tem que ser no secreto também. Então, Deus, Ele quer ver se nós temos só uma fé declarada publicamente ou se nós temos uma fé intacta, inabalável no secreto. Porque muitas vezes a gente gosta de falar, eu busco, eu oro, mas às vezes no secreto não é dessa forma, não é desse jeito, amém? Então, sua fé, ela é pública, ela é no secreto, o Senhor, ele olha para você e o que Ele vê em todas as faces, Ele vê na perseguição, Ele vê no dia onde a figueira está florescendo, Ele vê no deserto. Então, o que Deus quer de nós é o que? Um caráter inabalável. Deus quer de nós uma constância. Porque se você só fica com Deus, só celebra, só louva quando está tudo bem, mas quando há uma perseguição você se esconde, então você precisa conhecer Deus de verdade. Amém? Porque todos os amigos de Deus na Bíblia, eles são levados ao Monte Moriá. E o que é o Monte Moriá? É um lugar de provação. Eu quero que você entenda, Deus só deixa ser provado em coisas muito difíceis os seus melhores amigos. Porque Deus, Ele confia nos seus amigos. Abraão, Daniel, Jó. São pessoas que viveram coisas muito difíceis. Que se eles não tivessem Gente, você sabe por que Deus livra uma pessoa? Por causa da confiança que ela tem em Deus. Por causa da expectativa que ela coloca em Deus. O problema dessa geração é uma geração que não conhece Deus. E logo, quem você não conhece, você não consegue confiar. Amém?
Então, confiar em Deus é colocar a expectativa na pessoa dele e não nas suas forças naturais, não nas suas forças econômicas. Confiar em Deus. Para a gente conseguir confiar em Deus na plenitude, nós precisamos conhecer Ele, amém? De todo o coração. Então, a gente vê que Daniel, ele é livrado da cova dos leões, porque Deus era com ele. Deus o tinha como alguém de uma fé inabalável, né? A gente vai olhar para a Bíblia e vai buscar 3 pessoas de fé inabalável. Daniel é uma dessas pessoas, amém? Então Daniel, ele foi livrado da cova dos leões, porque ele confiava em Deus, amém? Glória a Jesus. E Deus quer livrar você das covas dos leões dos dias atuais. Deus quer nos livrar das perseguições, certo? Mas para isso você precisa aprender a confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã nós vamos ler, tá? O 7, que é a visão das 4 bestas, certo? Amém. Então, hoje eu quero trazer uma live de confronto para você. Aleluia. Uma live de confronto. Ontem primeiro dia nós confrontamos você sair da zona de conforto e você que já tem dado algo para o reino de Deus, para você entregar mais, né? Você se doar mais, cumprir o ID. Ontem nós falamos sobre destronar a procrastinação, começar a organizar as coisas, certo? Assim como nós fizemos lá no começo do reset, faz toda a diferença, amém? Então, quando a gente está com a vida arrumada, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue ter uma clareza mental melhor, amém? Então, hoje eu quero confrontar você a abandonar o passado, abandonar as coisas que já passaram, tá? Abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, certo? Que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia, glória a Deus. Então, todo mundo que está em Cristo, todas as pessoas que estão agora em Cristo Jesus, é uma nova criatura, ou seja, tem uma nova identidade. Eis que as coisas antigas passaram e Deus está fazendo coisas novas. Amém? Certo? Então, vamos aqui em Filipenses. Eu amo Filipenses 3:13, que diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante. Ou seja, nós estamos deixando as coisas que já passaram para trás e nós estamos perseguindo aquilo que Deus está trazendo de novo. Aleluia, glória a Deus. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerei as antigas. Agora vem aqui o versículo de Isaías 43:18. É o tema da nossa campanha de primícias. Isaías 43:19, perdão. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora está brotando, porventura não percebeis? Então Deus está sempre fazendo algo novo. Mas para a gente começar a viver o novo de Deus, a gente não pode estar fixando os nossos olhos no passado e nem o nosso emocional. Amém? 1 Pedro, o último, 1 Pedro 5:7. 1 de Pedro, capítulo 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação, inquietação. Queridos, ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então eu quero confrontar você hoje, tá? Sobre se despedir do passado e superar o que já passou. Então, o maior problema da geração que não consegue viver um aceleramento... Então, vamos lá. Por que você hoje está vivendo um grande aceleramento de Deus? Porque você deixou muita coisa para trás
e está vivendo, construindo aqui no agora, no presente, algo novo. Esse algo novo gera resultados e esses resultados são colhidos, que são promessas, são feitos. Então nós conseguimos viver um aceleramento desde o princípio que a gente consegue romper com o passado, tá? Então, existe uma geração hoje que está todo o tempo voltando lá para trás e tentando... Olha, eu conheço pessoas que se pegam tentando voltar numa circunstância que ela... eu podia ter falado isso naquela vez. Isso tem 10 anos, tem 5 anos. Naquela discussão eu poderia ter falado isso. E fica voltando em algo, ruminando algo que já deveria ter se libertado daquilo. Então, qual que é o problema da pessoa estar voltando, fazendo esse looping para trás e voltando no passado? Que pessoas que acessam o passado com frequência, trazendo esse emocional de não conseguir superar isso, de ressentir. O que é ressentimento? É a pessoa que vive ressentindo, vive sentindo de novo a dor, a mágoa, a tristeza, um sentimento de vingança, tá? Então, queridos, para nós vivermos esse grande aceleramento, nós precisamos perdoar, encerrar, né? Romper com esse elo emocional que nos liga a algum conflito lá atrás, né? Então, eu não sei, talvez você brigou com alguém, talvez você brigou com a sua mãe, talvez você fez algo de errado e você vive voltando atrás, né? Talvez você abortou, acabou interrompendo a vida de um filho e você vive voltando atrás e tendo esse looping. Então, enquanto você não romper com essas máculas, com essas machucaduras do passado, e Jesus, ele quer sarar essa ferida, mas, queridos, eu quero que você entenda que Jesus entra com o sangue dele, tá? Te libertando da ferida, mas muita coisa é comportamental. Como eu disse para vocês, todo o processo de cura interior, existe o sangue de Jesus, que vai te desligar desse processo, tá? Que vai expulsar os demônios que ficam se alimentando daquela ferida. Mas o segundo passo de qualquer cura interior, ela é comportamental. São as decisões que vão reger se você vai ser curado completamente dessa ferida, certo? Ou se você vai acabar entrando em outra, ou essa ferida vai começar a abrir novamente, certo? Então, quem insiste em viver de passado nunca será um protagonista da sua própria vida. Então, queridos, pessoas que são vitimistas, vivem nesse vitimismo, autopiedade. Então, quem são essas pessoas? Tem gente que gosta de chamar atenção pela sua história de superação. Olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa e aí aconteceu isso comigo. Aí vai falar porque a minha mãe era narcisista. E aí, aí essa pessoa vai ressentir, ela vai chorar, ela vai sentir tudo de novo e a dor dela vai exacerbar. Então a gente olha para essa pessoa e a gente vê que ela não superou a dor. Ela pode até contar como testemunho, só que ela não superou essa dor, certo? Então, se isso é um testemunho, a forma dela contar tem que ser diferente. E outra, quem não vive do passado não fica contando ele em cada sentada de mesa, em cada sentada de roda. Não, queridos. Você vai contar o seu testemunho quando o Espírito Santo pedir para auxiliar alguém, e sempre você vai sair dessa história num contexto de que eu perdoei minha mãe, hoje a gente vive bem, certo? Então, eu quero trazer isso aqui para você. Parem de querer chamar a atenção de outras pessoas contando a história de superação de vocês. Parem de ficar nesse lugar de vitimismo, contando, remoendo os sentimentos. O fato de você ficar acessando o seu passado todo o tempo com coisas que ainda machucam significa que você não está curado. E se você não está curado, você não está pronto para viver uma expansão. Porque só vai conseguir viver uma expansão. Expansão, nós estamos falando de futuro. Mas para viver essa expansão, isso precisa ser construído no agora. Toda expansão ela é gerada pelo fruto que você gera agora, pelas suas decisões que você toma agora, pelo seu emocional. Queridos, o seu emocional, a sua forma de pensar, rege o futuro. Agora, se você está todo o tempo pensando em tristeza, em vingança, em mágoa e voltando lá atrás, como que você consegue projetar futuro? Amém? Então, pessoas depressivas são pessoas que não conseguem olhar para o futuro. São pessoas que estão se martirizando no agora porque estão com os olhos sempre no passado, tá? Então,
Eu quero que vocês hoje saiam desse lugar da cadeira do vitimismo. Faz um ato profético. Pega uma cadeira e fala, Senhor, essa aqui é a cadeira do vitimismo. Eu tô sentada nela porque... Aí você vai sentar nessa cadeira e você vai falar assim, Senhor, essa aqui é a cadeira do vitimismo. Eu quero admitir e aceitar que eu estou sentada nessa cadeira. Eu gosto de chamar a atenção das pessoas contando a minha história triste. Eu gosto de me vitimizar para os outros, falando o que foi feito comigo, o que fizeram comigo, isso e aquilo. Mas, Senhor, eu sei que isso não me leva para um futuro de expansão. Eu sei, Senhor Deus, que isso não me conecta com a tua verdade, isso aqui não me conecta com aquilo, as tuas promessas. Então, Pai, através do nome de Jesus, eu quero soltar toda mágoa, todo sentimento, toda culpa, toda falta de perdão, e eu quero me levantar hoje da cadeira do vitimismo, porque eu sou protagonista da minha história, e na cadeira de vitimismo eu só posso ser coadjuvante. Queridos, eu quero que você entenda que para viver promessas não podemos ser coadjuvante, nós temos que ser o protagonista, nós temos que viver aquilo que Deus nos chamou para fazer, tá? Então, o vitimista, né, a pessoa que vive se vitimizando, ela usa o quê? O passado como muleta, ela usa a dor como identidade, certo? Então ela vai falar dela, ela fala, não, porque eu sou assim, porque isso e aquilo, mas essa dor dela, essa identidade que ela fala, eu sou isso, eu sou aquilo, ela está debaixo de uma pauta, né, que ela tem ali de dor, de raiva, de ira, de autopiedade, certo? Então essa pessoa também, tudo que ela faz de errado, ou toda falta de identidade que ela possa ter, ou todo confronto que ela possa receber, ela vai usar como justificativa. Por exemplo, olha, aconteceu isso, mas você sabe por que aconteceu isso comigo? Você sabe por que eu te tratei daquele jeito? É porque eu já sofri muito, então lá atrás, você não sabe, é porque eu tive uma mãe assim. Então essa pessoa tá toda hora, certo? Usando como desculpa, justificativa, certo? Porque ela passou alguma coisa lá atrás. Ela usa a dor dela como identidade, isso é terrível, certo? Então, eu sempre falo assim, olha, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que já aconteceu comigo. Olha, então, toda vez que essa pessoa é confrontada a um alinhamento, toda vez que essa pessoa é confrontada a se posicionar, falando, você não pode ser assim. Não, é porque eu sou assim, porque você não sabe o que aconteceu comigo. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nós que temos mais maturidade espiritual, nós que já saímos desse local, tá? Porque eu creio que eu não estou falando com vocês, essa live é para outras pessoas. Eu creio que vocês todos não estão vivendo esse lugar. Mas talvez vocês lidam com pessoas perto de vocês que estão sempre voltando para esse lugar de lamaçal. Você vai falar assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa soltar o passado. Você precisa soltar isso daí. E você precisa... Veja, tá? Por que você volta tanto para esse lugar? Por que você traz tanto essas histórias presentes? Você precisa perdoar sua mãe, precisa perdoar seu pai, precisa perdoar seus irmãos. E você tem que parar de querer chamar a atenção das pessoas por uma história trágica. Começa a chamar a atenção das pessoas por aquilo que você carrega em Deus. Então a gente vê hoje que existe uma geração que quer chamar a atenção das pessoas por uma história triste, trágica, isso e aquilo. Gente, eu vou falar uma coisa, isso é cansativo. Isso mastiga o emocional de quem está posicionado. Isso mastiga o emocional de quem está firme. Gente, isso mastiga a nossa paciência, principalmente quando a gente é colérico, como eu sou. Então, olha, a primeira vez eu até escuto, a segunda vez eu falo, fulano, você vai superar isso aí. A terceira vez fulano, não, já não dá para escutar essa história. Isso aí, você já superou, tá tudo bem, você tá... Agora, se você não superou, você precisa de cura interior, porque isso fala mais sobre quem você é do que sobre o que fizeram com você. Porque a pessoa talvez que fez isso com você já superou, já se redimiu com Deus e está super bem vivendo o futuro e vivendo a expansão e o aceleramento. E você que está aí contando como vítima, não superou, precisa perdoar e precisa soltar. Então eu quero ensinar aqui algo para vocês que é exatamente poderoso, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês precisam perdoar, precisam se desligar e precisam trazer autoconsciência. Por que eu volto tanto nesse passado? Por que eu falo tanto da minha mãe? Por que eu falo tanto do meu pai? Por que eu falo tanto que eu fui abandonada? Por que eu falo tanto desse fato? Por que isso é tão presente? O que eu não perdoei? Por que eu estou ligada nisso ainda? Então você vai falar assim, eu preciso perdoar alguém? Senhor, eu libero perdão para essa pessoa em nome de Jesus. Senhor, me desliga agora, no corpo, na alma, na mente, no espírito, dessa circunstância. Senhor, me desliga agora em nome de Jesus, tá? Dessas pessoas
no corpo, na alma, na mente e no espírito. Senhor, me desligo agora nas memórias, nas lembranças. Senhor, tira agora, rompe, quebra, Senhor. Eu passo uma tesoura, Pai, e me desliga dessa conexão diabólica com o passado, que vira e mexe eu estou voltando para lá. Senhor, eu preciso olhar para o alvo, eu preciso olhar para o novo, eu preciso olhar para as minhas promessas, mas parece que sempre eu estou voltando para lá. Sempre eu estou usando essas histórias como a muleta. Amém? Então, eu quero confrontar aqui hoje a autopiedade. Queridos, para de sentir pena de você mesmo. Você é mais que vencedor. Você sabe como que eu saí desse lugar? Porque eu já estive nesse lugar. Quando o primeiro ano que Deus me pegou, um dia eu olhei para o espelho e falei assim, olha, eu não sou vítima, eu não tenho pena de mim, e ninguém precisa ter pena de mim. Eu sou mais que vencedor, eu sou protagonista da minha história, certo? Para de querer que os outros venham te compreender todo o tempo por isso ou por aquilo. Sai desse lugar. Você tem uma identidade única, amém? Então essas pessoas todo o tempo querem acolhimento, certo? Quer acolhimento, mas não quer transformação. Quer chamar a atenção das pessoas, mas não quer superar esses obstáculos. Quer acolhimento, quer a atenção das pessoas por causa da história trágica, por causa disso, daquilo, mas não quer transformação. Queridos, um povo maduro emocionalmente não fala de passado. Um povo maduro está falando de futuro, está falando do agora, do que Deus está fazendo no agora. Eu quero que vocês entendam isso. E isso é muito chato, tá? Então, fala, Senhor, eu quero sair hoje dessa cadeira de autopiedade, de vitimismo. Fala para você mesmo, eu não sou um coitadinho, eu não sou uma coitadinha. Queridos, aconteceu muita coisa trágica comigo. Meu testemunho, se eu contar para você, né, tem aquele ditado, se eu contar até o carroceiro, o burro, todo mundo chora. Todo mundo chora, até todo mundo chora. Mas deixa eu falar. Isso serviu para me moldar na pessoa que eu sou. Superei tudo isso. E quase não conto meu testemunho. Por quê? Conto somente quando o Senhor pede. Eu sempre estou no passado, eu sempre estou no futuro, plantando no presente as minhas melhores sementes. Amém? Então nós precisamos ressignificar esse passado, superar esse lugar e entender que o novo de Deus, ele é construído no agora, projetando um futuro extraordinário. Então sai hoje dessa cadeira de vitimismo, sai hoje dessa cadeira de autopiedade. É triste o que fizeram com você, também é triste o que fizeram comigo. Mas, querido, ninguém é obrigado a ficar escutando essa história a vida toda. Você sabe do que se alimenta o reino de Deus? O reino de Deus não se alimenta de história trágica. Agora, se você conta uma história trágica que foi superada e no fim das contas você consegue trazer uma lição de moral, e hoje eu perdoei minha mãe, hoje eu perdoei minha família, eu consegui perdoar o meu marido que traiu, a minha esposa que me traiu, e a gente restaurou a família. Se você consegue contar uma história trágica, que Deus trouxe remédio, superação e transformação, e isso pode trazer esperança para alguém, ok. Mas se você fica contando essas histórias que você não superou, trazendo raiva, ira, vingança, coitadismo, vitimismo, para de falar isso, porque o reino de Deus, o coração das pessoas não se alimentam disso. O coração de pessoas que estão famintas por Deus se alimentam de esperança, se alimentam de fé, se alimentam de uma perspectiva de que Deus está sempre fazendo algo novo. Deus está sempre, com um projeto novo para os seus filhos. Então, eu quero trazer isso aqui hoje para vocês. Porque por muitas vezes a gente quer chamar a atenção das pessoas, a gente quer acessar lugares com a nossa história trágica, com a nossa autopiedade, com o nosso vitimismo. Só que você pode até chamar a atenção, mas você não fica. Porque isso é sinônimo de pessoas fracas. Queridos, se você está em Cristo Jesus, carrega o nome de Jesus, crê no sangue de Jesus, e você não diz que carrega o fruto do Espírito Santo e não superou algo lá atrás, aonde você tinha que liberar perdão, aonde você tinha que romper emocionalmente, você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não vive o Evangelho na plenitude. Então, para sair desse lugar, você precisa reconhecer. Faz esse ato profético, pega uma cadeira e fala, essa cadeira é a cadeira da autopiedade, é a cadeira do vitimismo, é a cadeira de alguém que toda hora fica querendo chamar a atenção das pessoas e querer estar em lugares por causa da tragédia de vida que aconteceu, mas eu nunca superei isso aqui, Senhor. Senhor, eu quero sentar nessa cadeira num ato de fé, declarando que eu reconheço que eu estou nesse lugar.
e que eu já deveria ter saído desse lugar, mas hoje eu me levanto em nome de Jesus e eu deixo dessa cadeira toda a mágoa, toda a ira, toda a raiva, toda a falta de perdão, eu deixo nessa cadeira toda a mácula do meu passado e eu rompo agora no nome perfeito de Jesus. Eu me desligo, Senhor, emocionalmente de quem falou mal de mim, de quem me traiu. Queridos, é hora de você viver o evangelho. Aí você toda hora fica falando de alguém que falou mal de você, que é seu inimigo, e você sai desse lugar. Jesus disse: amai seus inimigos, amai uns aos outros. Queridos, as pessoas não conseguem viver o aceleramento porque elas estão sempre nesse mimimi, nessa coisa. Você precisa entender que não se pode viver o novo de Deus, não se pode viver aceleramento, não se pode viver as coisas vindouras do Senhor se nós estamos ainda com várias cordas nos puxando lá para trás. Para você viver realmente o que Deus tem para você na plenitude, você precisa estar olhando para o alvo. E para olhar para o alvo, você tem que estar muito posicionado no presente. Você tem que estar com corpo, alma, mente e espírito. Tem gente que está de corpo presente no tempo presente cronos, mas a mente, a alma, está lá no passado. Agora, quando nós estamos com o corpo presente, o nosso corpo físico no presente, nossa alma no presente, nossa mente no presente, nós conseguimos projetar um ótimo futuro, um futuro de expansão. Amém? Certo? Então para de se colocar sempre como mais prejudicado. Não, aí fica aquela competição. A pessoa conta uma história trágica, você quer contar uma... Não. Aconteceu isso com você? Nossa, que triste, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Comigo foi pior. Você não sabe o que eu passei. Queridos, essas histórias são válidas desde que você tenha superado e Deus tenha pedido para você contar para testemunho, transformação e trazer esperança para o coração de alguém. Amém? Essa pessoa sempre conta a história como se foi a mais injustiçada, tá? Então sempre conta essa história esperando que alguém a salve, alguém fale: ai, coitadinha, nossa, você passou tanta coisa. Mas, queridos, você sabe como que você trata um vitimista? Pois é, fulano, é muito trágico o que aconteceu. Você perdoa essa pessoa? Que eu sou assim, eu sou dessas. Nossa, fulano, depois de eu ter escutado o pergaminho de Moisés, eu falo que é o pergaminho de Moisés. Falou o pergaminho de Moisés. Aí eu fico vendo aonde que a pessoa quer chegar, né? Quando eu não peço pra ela assim, não, vai, resume pra mim, não precisa dar detalhe, não, fala o objetivo da história. Gente, eu tenho uma falta de paciência, às vezes, tão grande, que às vezes a pessoa quer contar uma história que vai durar 40 minutos, eu falo: resume pra mim, vai, chega lá, tá, aconteceu tudo isso com você, ok, você perdoou essa pessoa? Ah, eu perdoei. Não parece que você perdoou, porque você fala dessa pessoa com raiva, com ódio, com ira, e você gosta de estar nesse lugar? Não, parece que gosta, porque você sente prazer em contar isso. E quando você conta essa história, você conta como vítima que não superou isso. Então você precisa confrontar essa pessoa. Então existe confronto, sim. Então se você é um mentor, uma mentora, e tem pessoas que não conseguem sair do passado, você fala: tá, fulano, e dessa história toda, você perdoou? Perdoei. Parece que não perdoou. Você ressignificou o seu emocional relacionado a essa circunstância? Ressignifiquei. Não parece que ressignificou, não. Porque quando você fala, você traz ira, traz ódio na fala, né? E outra, você se vê hoje como uma pessoa mais que vencedora? Ah, eu me vejo. Não vê não. Porque parece que você quer que a gente, te chame de coitado. Meu Deus, isso, aquilo. Então, queridos, pessoas fortes, põe a coisa na cabeça de vocês. Tem que ter um emocional blindado. Pessoas fortes precisam sair desse lugar. É compreensível alguém que acabou de conhecer o Evangelho de Cristo e ainda está vivendo um processo de cura interior. Mas um cristão que está há 20 anos escutando que Jesus salva, cura, liberta, transforma. Uma pessoa que está há 15 anos, 10 anos. Tudo bem se na sua igreja não tem esse negócio de cura interior. Ok, a gente vai dar uma desculpa para você, tá? A gente vai aliviar para você. Mas você que tem nos acompanhado, você que tem talvez você já fez um seminário meu de cura interior, você precisa soltar, porque se você não soltar, você não... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro nível de prosperidade nunca vai ser financeiro. Põe na cabeça de vocês isso. O primeiro nível para viver coisas grandiosas de Deus nunca vai ser fatídico a promessa, mas vai... Olha, o primeiro nível de prosperidade é quando você consegue ver uma oportunidade que está diante dos seus olhos. O segundo nível
tá? Quando você ativa prosperidade é quando você tem coragem para entrar dentro da oportunidade. E o problema de quem vive lá no passado, ressentindo, magoado, é que não conseguir ver a oportunidade que está aqui na cara. Por que não consegue ver? Porque o seu emocional que está arrebentado não te deixa ver. O seu emocional que toda hora está chorando, doendo, toda hora está fazendo birra, não deixa você ver as oportunidades do agora. Queridos, a primeira fase para viver prosperidade em qualquer nível é ver a oportunidade. A segunda fase é ter coragem de entrar na oportunidade. Terceira fase é coragem de resistir e persistir para conseguir colher o fruto disso, porque tudo tem uma questão de processo. Agora, quem vive de passado não consegue viver a oportunidade. Às vezes tem uma oportunidade na tua cara, você não consegue ver. Aí de repente você faz um ato profético, você vive uma cura interior, você fala, meu Deus, eu vou começar a fazer isso. Mas essa ideia sempre esteve perto de você. Essa oportunidade sempre te cercou. Ela não é desconhecida, ela é familiar. Só que o problema é que você não conseguia ver como oportunidade. E o pior de tudo é que quem vive nesses processos de vitimismo não tem coragem de entrar na oportunidade, porque para entrar na oportunidade que Deus está mostrando tem que estar vivendo agora, em corpo, alma, mente e espírito, para conseguir plantar um futuro extraordinário. Então, queridos, saiam desse lugar de vitimismo, saiam desse lugar de autopiedade, tá? Aí a pessoa, olha a característica da pessoa. Eu sou assim por causa do que fizeram comigo. É que você não sabe a minha história. Olha, os meus pais, se eles tivessem sido diferentes, a minha vida era outra. Deixa eu te confrontar aqui. Tem nada a ver com os seus pais, não. Tem gente aí que teve pai e mãe, né, narcisista, pai e mãe que bateu, que espancou. Hoje é empresário, bem-sucedido, é médico, é doutor, é isso, é aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa. O seu sucesso não depende de pessoas que passaram pela sua vida. O sucesso da sua vida, as conquistas da sua vida, depende de como você lidou com cada uma dessas coisas, como você processou, como você ressignificou e decidiu. Aí tem gente que fala assim, então, eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Não, porque você não é estudioso, porque você não é dedicado, porque tem escola pública, tem faculdade pública. Você não estudou porque você, de fato, você não tinha vontade. Eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Eu não estudei porque as coisas eram difíceis. Meu pai não tinha dinheiro para pagar uma faculdade para mim. E as escolas públicas? E as faculdades públicas? Então, queridos, quem quer consegue, tá? Então, vamos lá. Depois que eu vivi isso, eu não consigo mais confiar em ninguém. Aí vive com esse discurso. Eu não consigo mais confiar em ninguém. Então, você não vive o Evangelho de Cristo, porque a gente precisa ter esperança nos outros, amar uns aos outros. Ninguém me ajuda, ninguém me entende porque eu sou desse jeito. Aí usa a dor como identidade, tá? Eu até queria avançar, mas a minha história não deixa. O que aconteceu comigo não deixa eu prosperar. O que aconteceu comigo não deixa eu ter uma empresa. O que aconteceu comigo não deixa eu ter uma família feliz. O que aconteceu comigo não deixa eu ser uma mãe sábia. O que aconteceu comigo não deixa eu ser um pai, um servo, uma serva segundo o coração de Deus. Não, queridos, não tem nada a ver com as circunstâncias que aconteceu com você ou com as pessoas que passou pela sua vida. O fato de você não conseguir avançar, o fato de você não conseguir viver bloqueado em várias circunstâncias, está atrelado ao seu emocional doente que você não deixa Jesus tratar. Porque a partir do momento que você reconhece, fala, Jesus, eu não aguento mais viver isso. Jesus, eu não aguento mais sentir raiva, eu não aguento mais sentir falta de perdão. Eu preciso olhar para o alvo e para mim conseguir olhar para as coisas que estão vindo, eu preciso sair desse lugar de falta de perdão, desse lugar de tristeza, desse lugar de me sentir toda hora rejeitado, abandonado e esquecido. Senhor, me tira desse lugar. Amém? Aí a pessoa fala, sempre acontece isso comigo. Sempre acontece isso comigo, porque também eu tenho uma história tão trágica. Deus sabe já o quanto eu sofri. Mas nunca muda de postura. Deus sabe, querido, o que você passou, o que fizeram com você, mas você não muda de postura. Queridos, quem anda na postura de vítima nunca vai viver as bênçãos do Senhor. Quem anda na postura de um coitadinho nunca vai viver como protagonista no reino de Deus, como protagonista da sua história, como protagonista prosperando, como protagonista vencendo intelectualmente.
Tudo que você... querido, prosperidade não é só financeira, é intelectual, tá? É emocional, é familiar. A prosperidade é profissional, é física, é financeira, é espiritual. Mas para você romper em qualquer nível, você precisa entender que o seu emocional é um dos lugares que precisa estar blindado, senão você não vai conseguir. Porque o emocional não tratado te leva para passado, e Deus, o que Ele está fazendo é algo no futuro. Por isso que para você viver futuro, quem quer viver uma profecia de Deus tem que começar a se posicionar agora, para viver a promessa que Deus te disse. Eu já ensinei para vocês, existem profecias incondicionais que vão acontecer porque vão e não depende do ser humano. São profecias escatológicas. Deus vai vir, arrebatamento, isso e aquilo, E existem profecias condicionais, que é a que nós, os seres humanos, recebem. A maioria delas são condicionais. Deus te fala, olha, eu tenho um lugar para você, vou te estabelecer, tal, mas precisa do seu posicionamento. E se você não se posicionar, não tem como você colher dessa promessa que é futurista, que o Senhor está te hoje anunciando. Então, se você vive de passado, não consegue plantar boas sementes, um bom posicionamento agora no presente, não tem como você colher lá no futuro. Amém? Então, essas pessoas estão sempre dizendo, eu tentei, mas minha vida sempre dá errado. Eu sempre fico repetindo as mesmas histórias. Eu sempre fico vivendo os mesmos ciclos. Claro que você fica vivendo os mesmos ciclos. Porque você olha para você como vítima. Você olha para você como coitadinho. O dia que você fala assim, Senhor, eu não tenho pena de mim. Ninguém precisa ter pena de mim. Você sabe por que as pessoas têm pena de você? Porque você faz essa encenação. Você conta uma história triste e trágica para as pessoas falarem, nossa, tadinho, tadinha. E aí isso vai alimentando em você um coitadismo, um vitimismo. Agora, quando você conta testemunho do que Deus está fazendo, do jeito que Deus está te usando, fala, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, o olhar da pessoa sobre você, ela muda. Aquela mulher é mulher de Deus. Nossa, ela me contou uma história, arrepiei todinha. Meu Deus, vou chamar aquela mulher para orar para mim. Quando você fala do que Deus está fazendo, do que Deus, do futuro, do que você está planejando em Deus, você fala, meu Deus, nossa, eu conversei com aquela pessoa. Nossa, meu ânimo, eu estava sem ânimo. Nossa, minha fé foi ativada. Eu também vou caçar o meu rumo. Eu vou começar a me posicionar. Vou começar a jejuar. Aquela pessoa falou que jejua, que ora, né? A pessoa falou que faz o devocional. Meu Deus, aquilo ali ativou minha fé. Eu estava assim, parece que dormindo. Gente, talvez as pessoas que sentam com você, todo mundo que senta comigo, ela sai motivada, porque eu não quero falar de passado. Eu quero falar de futuro, e eu quero dizer o que eu estou fazendo agora, as coisas novas que Deus está fazendo agora. Então você vai falar, chega desse vitimismo, chega desse mimimi, chega dessa autopiedade. Ó, isso aí não leva você a nada, eu a nada, não me deixa perder minhas pérolas. O que é pérola? O seu tempo. O seu tempo é o ativo mais precioso que você tem. Escolha com quem você gasta. Escolha onde você gaste ele. E quando você for gastar ele, que vala a pena. Quando você for gastar o seu maior ativo, que é tempo, que você gaste ele num lugar proveitoso, num lugar que vai frutificar. Amém? Não deu certo por causa das pessoas. Minha vida não deu certo, minha história não deu certo, meu futuro não deu certo por causa das pessoas. Não, é por causa de você mesmo. Você está terceirizando a culpa de algo que você deveria ter feito. Você deveria ter superado. A gente sabe de tantas histórias de superação de pessoas que prosperaram, viraram grandes homens e mulheres de Deus. Se você tivesse passado pelo que eu passei, você entenderia. Queridos, talvez a pessoa que me conte, eu falo, olha, talvez eu passei algo pior do que você, mas não cabe agora eu te contar o que eu passei ou deixei de passar. Porque eu superei todas essas coisas em Cristo, eu ressignifiquei a minha história, eu mudei de comportamento, eu deixei de olhar para trás. Isso foi muito dolorido, mas eu não sou vítima, eu não sou um coitado, eu não sou uma coitada, porque eu conheci, acessei o sangue de Jesus que me purifica, me liberta, me restaura. E em Cristo sou mais que vencedora. E por causa da palavra e das promessas que Deus tem para mim, eu saí desse lugar de vitimismo e hoje eu olho para o alvo e as coisas têm dado certo. Eu tenho alcançado aquilo que Deus, tem me prometido, porque eu tenho me posicionado. Amém? Então, queridos, eu quero que você pare. Eu não estudei por que isso? Não, ainda você tem vida. Tem alguém vivendo aí dentro desse corpo? Dá tempo.
Rompe hoje, faz esse ato profético. Pega uma cadeira, fala, Senhor, eu rompo hoje. E faz outra coisa. Rompe, faz outro ato profético de ruptura. Fala, eu rompo com umas desculpas. De que eu não fiz isso por tal pessoa. Eu não fui para esse lugar por tal fulano. Eu não acessei isso por tal cicrano. Eu não tenho hoje uma família consolidada por causa da minha mãe. Queridos, você pode ter vindo de uma família, tá? De uma família disfuncional. Mas isso não significa que por causa dessa família disfuncional você tem que ter uma família desordenada, uma família disfuncional. Pois você conhece Jesus? Jesus não faz nova todas as coisas? Então, se você tem o fruto do Espírito, você vai conseguir agir com sabedoria de um jeito que a sua mãe não agiu. E você conhece Cristo, todas as maldições já foram quebradas. Você não vai repetir ciclo e padrão que a sua mãe ou o seu pai fez. Amém? Então, querido, superar não é que você vai esquecer. Superar é permitir que aquilo não te governe nunca mais. Superar é permitir que a dor não te governe mais. Superar é permitir que o que aconteceu com você não dite para onde, para você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Superar é permitir, tá? Que Jesus ressignifique a nossa história. Que Jesus fale por onde nós devemos caminhar. Amém? Certo? Então eu quero que hoje você faça esse ato profético e venha romper com esse lugar de vitimismo. E se tem pessoas que estão consumindo o seu tempo, confronta, tá? Fala, fulano, vamos parar de falar disso. Todo dia você vem falando disso. Tá cansativo esse assunto. Vamos falar de uma coisa boa. Vamos falar do seu futuro. Ah, mas porque eu não tenho expectativa? Então, olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Expansão. Para você viver uma expansão, você tem que ter uma mentalidade de reino, uma mentalidade otimista, uma mentalidade que Deus está fazendo coisas novas e você está fazendo parte disso. Se você tem uma mentalidade que nada dá certo para você, que tudo dá errado para você, é difícil. Agora, se você tem uma mente de expansão e caminha com pessoas negativas, com pessoas pessimistas, essas pessoas vão travar você. Elas vão mastigar o seu emocional. Amém? Então vamos nos posicionar. Então se você tem alguma coisa para trás, faz esse ato profético, fala, Senhor, eu não quero mais viver de passado, dessa história que eu fui perseguido, que a minha sogra não gostava de mim, que o fulano me rejeitou. Libera perdão, pede perdão, libera isso e vamos viver o novo de Deus. Amém? Então a live de hoje é esse confronto, deixando para trás todas as coisas que já passaram, para a gente viver o novo de Deus, tá? Para nós vivermos a expansão do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Amanhã eu continuo, amanhã eu vou fazer, a live de amanhã vai doer mais. O confronto de amanhã vai doer muito mais, tá? O confronto de amanhã, amém? Quem superou o passado e ressignificou? Ruth e Noemi. Exemplo para vocês, tá? Ruth, nora de Noemi, tinha perdido o marido, decidiu seguir Noemi. Não ficou lá, ai meu esposo, não, Deus arrumou outro esposo para ela, próspero. Ela fez parte da linhagem do Messias. Para de ficar choramingando aí, gente. Independente do que seja, Deus sempre tem o novo dele, amém? Beijo, amo vocês.